Olá, você que nos assiste, você é artista, arteiro, teatreiro. Tudo bem com vocês? Gente, tudo bem? Como você tá, Gabi? Eu tô bem, você, linda. Legal. Hoje a gente vai falar sobre improvisação para o teatro da Viola Spolin, ou Viola Spolin para você que fala inglês. Então, roda a vinheta e fica aí. Para quem não conhece, a Viola Spolin, ela foi a pessoa que sistematizou em jogos toda a pesquisa do Stanislavski e do Brecht. Linda, perfeita, dominou meu coração. Ela fez isso inspirada em uma grande educadora de Chicago na época da Grande Depressão dos Estados Unidos, que foi a Neva Boyd. Tá, ela era uma grande educadora e o que ela fez pra Viola se inspirar? Ela fazia jogos com imigrantes para eles começarem a entrosar melhor com a cultura e com a língua. Olha que coisa incrível. Gente, que legal. Pois é, desculpa. O que eu acho sensacional é que essa sistematização da Viola a gente usa no teatro, mas você consegue usar ela na vida. Então tem uns livros que falam até sobre você usar isso na sala de aula, tipo, sala de aula normal da escola. Não uma sala inspirada, uma sala de uma escola de teatro. Sim, com toda certeza. Muito legal desse livro aqui é que ele é um livro de jogos, ou seja, são regrinhas que você vai seguindo pra jogar mesmo, brincar com pessoas, mas ele também vai falar sobre alguns pontos que é o que a gente vai discutir aqui no nosso vídeo de hoje. Muito legal. Ok, vamos lá. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto que ela vai discutir é que ela fala o seguinte, ela já começa polêmica. Ela fala que todo mundo, sem exceção, pode aprender a ter uma verdade cênica a partir da experiência. Ou seja, todo mundo pode atuar. Quando ela lançou esse livro lá atrás, há alguns anos aí, no século passado, as pessoas acharam um pouco polêmico, né? Porque tinha-se a ideia de que grandes atores são pessoas que nasceram com grandes talentos. Exatamente. E a Viola Spolin, ela vem justamente o contrário disso. Ela fala que o talento, ele é uma predisposição, uma facilidade que a pessoa pode nascer ou não pra jogar, mas que é uma coisa que não é específica ou exclusiva de quem nasceu com isso, mas que sim, todo mundo, todas as pessoas podem aprender a jogar e a experimentar cenicamente. Não só cenicamente, né? Agora na vida toda, em o que você quiser fazer. Com toda certeza. Todo mundo pode. A gente pode levar pra vida. Tem um gato aqui passando. Mas ele não parece, não precisa, ele tá bonzinho, olha, só quer um carinho da mala. Então vamos lá, vamos continuar. E ela vai falar o seguinte, ela vai falar que a experimentação, ela pode ter alguns focos. Ela pode ter o foco intelectual, ok, que é quando você pensa naquilo que você vai fazer. Tá. Ela pode ter um foco corporal, que é quando você põe pra jogo aquilo que você vai fazer. E ela pode ter também um foco intuitivo. Que é a intuição, ou seja, que é a espontaneidade no palco. Inclusive, você acha que essa intuição, ela, tudo bem, ela se mostra em todos os momentos, mas quando a gente precisa da improvisação, isso é mais aflorado? Com toda certeza. Inclusive, o teatro improvisacional que a gente tem aqui no Brasil muito forte, como por exemplo os Barbixas, eles consideram a Viola Spolin a grande mãe do teatro improvisacional. Olha, mas ela é a grande mãe do meu coração. Maravilhosa. Muito bem. E ela fala justamente no livro dela que assim, o intuitivo ele é o menos explorado pelos atores. Por quê? Por quê? Porque ela fala assim, nós atores, nós somos egocêntricos, a gente gosta de aplauso, a gente gosta de atenção, a Isso é gente verdade. gosta de controle. Sim. Então a gente quer que quando a gente vai pra cena, que a cena saia do jeito que a gente planejou. Que a gente coloque a mão no lugar que a gente planejou, que a gente fale do jeito que a gente estudou previamente. Que o colega também responda do jeito que ele fez no ensaio. Exatamente. E isso acaba minando ou cortando a nossa expressividade, a nossa liberdade criativa, a nossa intuição. Ah, faz todo sentido isso. Faz todo sentido. Mas tem uma outra coisa. Se você atuar um dia com a Gabi, saiba que você vai usar isso. Com toda certeza. A Gabriela adora esquecer uma fala e começar um negócio, você liga e chega, eita. Mas é ótimo. Tudo bem, vamos, né? Cada um tem a oportunidade que merece. Muito bem. Então se a gente fosse pensar num grande objetivo dos jogos, da Viola, do trabalho dela, seria justamente você desenvolver esse lado intuitivo. Desenvolver a espontaneidade e a liberdade criativa. É sensacional. É muito bom pra gente fazer isso, porque você faz, quando você coloca em prática os jogos dela, você faz de um jeito... Não é sério.
Tipo, não é não sério que eu quero dizer, mas de um jeito mais divertido, mais descontraído. Então não é você parar só e ficar ali, né? Vamos aqui, peraí que eu vou estudar aqui a vaiola, parari. Não é isso. É você passar pela experiência mesmo, né? E não é aquela experiência... É suave. E muito divertido. Tem um jogo que você vai suar bastante. Não, mas é divertido. Com certeza. A experiência do jogo, os acontecimentos ali, você tem troca. É uma coisa que no final é tipo, você se divertiu, você não só aprendeu, entendeu? É isso que eu quero dizer. Muito legal. E aí, pra você chegar nesse caminho, ela vai propor 7 pontos que a gente vai falar sobre eles agora. Ai. O primeiro deles é justamente você passar pelo jogo, pela experiência de você seguir regras, ok? Que vão desenvolver alguma coisa ali. Cada jogo ele vai ter um objetivo específico. Seja pra você desenvolver uma atenção, concentração, ou enfim, pontos específicos de cada jogo. Sim. Tudo bem? Ok. O segundo ponto que ela vai falar é justamente sobre a ideia de aprovação e desaprovação. E isso é uma coisa que pega a gente muito. Como aprovação e desaprovação? Porque uma coisa que muitos atores fazem, principalmente pessoas que estão no começo, é você buscar a aprovação de quem tá te assistindo. Seja a aprovação do seu diretor, seja a aprovação do seu colega, da plateia. Ou seja, você quer que as pessoas gostem do que você está fazendo, então você vai buscar uma aprovação, ou seja, você vai buscar agradar outra pessoa. Fazer pra ela. Isso a Viola fala, que é uma coisa que quer dar um tiro no seu próprio pé. Porque a partir do momento que você quer, que eu quero agradar a Gabi, eu deixo de explorar a minha liberdade criativa de João. Você se trava, né? Eu me travo. Exatamente. Tudo bem? Real. Isso a gente faz na vida, né? Aquele momento que você vai conhecer o pai da sua namorada. Você não faz de você mesmo. Gatilhos! Vamos passar pro próximo ponto. O terceiro ponto que ela fala é a expressão em grupo. Porque trabalhar com teatro é trabalhar em grupo. Isso, assim, verdade. É muito incrível. Porque, por exemplo... Mas quando você faz um monólogo, você trabalha em grupo? Com toda certeza, porque você não preparou sozinho. Trabalhar em grupo é você trabalhar com o diretor, trabalhar com quem tá te assistindo. Com o produtor. Com a moça que tá... Com todo mundo. Te ajudando. Exatamente. Tudo que existe ali atrás tá trabalhando com você. Exatamente. E isso é um ponto muito legal da gente pensar, que, por exemplo, assim, conforme você vai ganhando uma experiência, fazendo com várias pessoas, às vezes você faz o mesmo jogo, o jogo mais simples de todos, que é andar pelo espaço. Se você faz isso com pessoa, tem uma pessoa diferente, a experiência é outra. É outra. E é muito engraçado, porque quando a gente fala, o mais básico é o andar pelo espaço. Só que, gente, quando você vai andar pelo espaço com o grupo, e aí, para! Quando você vê aquela cagada que acontece assim, ó, quando todo mundo para, é horrível. Você falar assim... A aprovação e desaprovação. Exatamente. Esquece tudo que eu disse. Mas é difícil. É divertido, mas é difícil. Trabalho em grupo, no geral, é difícil, né? Isso. E um ponto muito específico que ela fala é que é o seguinte, a gente precisa perder a ideia de competição. E isso acontece muito. Porque, tipo assim, às vezes, sei lá, você tem duas pessoas que se destacam nos grupos e elas vão querer competir pra ver quem atua melhor. Quem chora melhor. Mas isso é muito triste. Mas infelizmente acontece muito. E ela fala que quando há competição, você perde a ideia de igualdade. E perdendo a ideia de igualdade, você perde novamente liberdade expressiva. E você também perde o quê? O próprio espaço. Sim. Vamos pro próximo. O quarto ponto é justamente a plateia. Ou seja, aquele que está nos assistindo. E isso, assim, dá uma raiva pessoal em mim. Porque eu já passei por algumas companhias, por algumas pessoas e plateias. Algumas plateias. Não as plateias. Mas as companhias. E parece que a discussão do público, de quem tá nos assistindo, é sempre a última coisa que a gente vai fazer. Não entendi. Por exemplo, a gente, no processo criativo, a gente não pensa em quem tá assistindo a gente. A gente não leva Não, isso é real, isso faz muito sentido. E não tô falando de questão de encenação. Tem que mostrar pra pessoa que eu tô fazendo. Não. É justamente você pensar como que o seu trabalho chega na outra pessoa. Desde a hora que você começa a pensar em qual vai ser o seu trabalho. Desde a hora que você começa a pensar em qual vai ser o seu trabalho. Isso é real. Seja na encenação, seja na linguagem que você tá fazendo. E ela fala que é um ponto extremamente importante. Porque teatro é troca. Troca viva entre quem faz e quem assiste. A gente tá muito conectado hoje. Beijo. O quinto ponto, ela vai falar especificamente sobre as técnicas teatrais. As técnicas teatrais, que são inúmeras, que é pra você justamente encontrar aquilo que funciona melhor no seu corpo, pra você desenvolver trabalho corporal, trabalho vocal,
e todas as outras coisas que estão ali em volta. Que estão ali em volta, exatamente. Mais uma. Eu já me perdi em quantas você já falou. Você já falamos disse 5. 7. Ok, faltam 2. Faltam 2. A sexta, que ela fala que eu acho muito legal, que é a transposição da aprendizagem teatral para a vida real. Ou seja, nós atores, a gente precisa observar tudo o que acontece. A gente precisa ouvir atentamente. Então quando você tá lá ouvindo a sua vizinha brigar, vendo ela brigar na rua... Presta atenção, não presta é fofoca. atenção, presta atenção como que tá o corpo dela, como que tá o olhar dela. Isso é muito real. Isso é muito real. Porque você nunca vai saber quando você realmente vai usar isso num palco. Sim. Pra desenvolver um personagem. Às vezes, nem sempre só pra você. Às vezes pra dar um toque pro seu colega. Tipo, uma sugestão. A gente tem bastante dessa coisa de sugestão, por exemplo, quando a gente trabalha junto. Altas sugestões o João já me deu na vida. E muitas vieram de vizinhas, tias e N coisas, Pintou não é o cabelo mesmo? de azul? Porque a a vizinha pintou. Próxima. Próxima. E a última, e a não menos importante, que é a fisicalização do aprendizado. Calma. Fisicalizar. Não são os números que você aprende na escola. De física, baby. Jesus, não. Vai. Não. Fisicalizar, ou seja, é você colocar no corpo a sua atuação. Fisicalizar não é a mesma coisa de você ficar se mexendo o tempo todo enquanto você está atuando. Ser ou não ser, essa é a questão. Não é isso. Mas é justamente você buscar trazer uma experiência de criação e de vivência para o corpo e não somente verbal. Pro 100%, né? Pro 100%. É você estar atuando do seu fio de cabelo até o seu dedão do pé. Que eu vou falar pra vocês que é uma coisa muito comum da gente não ver as pessoas fazerem e que eu acho que, principalmente quando a gente tá no período de aprendizagem, assim, lá do iniciante é o que a gente mais faz. Porque você ainda tá tomando consciência de todas as possibilidades que você tem numa atuação. Acho que um pouco também, por isso, o teatro é uma arte tão completa. Tipo, não é só o que você vê em volta, é tudo o que acontece pro próprio ator ali, entendeu? Quando ele atua, ele tem que atuar do dedinho do pé ao último fio de cabelo. Sim. Então não é só chegar lá e falar. E às vezes você vê pessoas dessas, assim, maravilhosas no teatro, que elas nem precisam falar. Isso é sensacional de se ver. Com certeza. Um ponto muito, muito importante é que, assim, a gente assiste muita coisa aqui de teatro, né? Quando tava tendo presencial. Sim. E online também. E online também. E a gente começa a perceber que, por exemplo, a gente pode... Muitas pessoas, ou elas têm um trabalho vocal incrível, ou elas têm um trabalho corporal muito bem trabalhado. Sim. Então é difícil a gente ver atores que realmente entendem essa ideia de você realmente ter uma atuação completa, uma completude da atuação. E que é muito difícil, não é demérito das pessoas. Não, e às vezes são as próprias dificuldades que a gente tem individuais. Algumas pessoas têm uma dificuldade de desenvolver a voz maior que outras. E do corpo a mesma coisa. Eu acho que eu, particularmente, tenho uma facilidade para desenvolver o corpo do que a voz. Já o João me deixa um pouco assim, né? Brincadeira. Não, ele desenvolve mais a voz. Pronto, falei. Você não é completo. Muito bem. Então, aqui dentro desse livro você vai encontrar toda essa discussão que a gente trouxe, além de inúmeros jogos. Jogos pra você fazer com animais, enfim. Exato. E é muito legal os jogos de animais, gente. É muito legal os jogos Sério, de animais. testa em casa. Enfim, além desse, a Viola tem outros N livros que a gente já até deu de dica aqui, e alguns que talvez virão, não sabemos ainda. Mas, o trabalho dela é, assim, muito grande. E rico. Muito rico. Então, qualquer 2 exercícios que você pegar, já vale muito. Com toda certeza. Talvez seja até interessante a gente fazer alguns vídeos com os exercícios um dia. Você gostaria de ver isso? Comenta aqui embaixo. Fica aí esse pensamento. Fica aí no ar, vamos ver. Gostou desse vídeo da indicação? Não esquece de seguir a gente em todas as nossas redes sociais. No Instagram, @Teatro em Escala. O nosso blog, teatroemescala.com. Nosso podcast em todas as plataformas de streaming disponíveis aqui no nosso Brasil. E nossos queridos produtores, Pedro e Vinícius, que são a... Lebre Produções, que vocês também podem seguir no Instagram como @Lebre Produções, ok? Segue todo mundo, deixa um comentário, fala o que vocês estão achando do vídeo, do trabalho da galera, do nosso trabalho. Se a gente tá bonito. Se o cabelo tá bom, o que vocês querem ver de conteúdo, e todos os nossos links vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Tchau!